Opa, você mesmo que acabou de entrar nesse vídeo agora, no nosso canal Jorge PB, um vídeo para você. Hoje o assunto que eu vou conversar com você hoje é sobre um assunto assim meio polêmico, muito controverso que está ocorrendo aí em todas as pessoas do mundo, pessoal. Milhares de pessoas do mundo estão com medo sobre um suposto apocalipse zumbi. Incrível, né? E essa história de zumbi já está no mundo há muito tempo. Já foi tema de filmes cinematográficos. Hoje, tempos recentes, tem muitos vídeos, uns fakes e outros que parecem ser verdadeiro. Mas será que isso é verdadeiro? Eu creio que deve ter alguma doença que realmente dá numa pessoa, que faz com que a pessoa perde todas as suas faculdades de raciocínio e seu sentido. E a pessoa começa a ter atitudes animalescas, que a mídia, as informações falam que zumbis mortos vivos. Mas será que isso é verdade? Biblicamente isso não existe. Que sabemos que a morte é o oposto da vida. Se um ser vivo está morto, não está vivo. Se está vivo, não está morto. É óbvio. Incrível que pareça, já tem muitas pessoas em todo o nosso planeta, já estão construindo casas blindadas, abrigos subterrâneos blindados, anti-zumbi da guerra mundial, bombas atômicas, abrigos anti-ataque alienígena. As nações estão com medo. Onde é que a pessoa pode adquirir confiança, fé e segurança? Acredite, é exercer fé no sacrifício resgatador de Jesus, que é o Yeshua e outro idioma, coligado com o seu Pai Celestial e Yahweh, o Todo-Poderoso. Acredite, todas as pessoas humanas estarão seguras se seguir e acreditar nesse verso que eu vou citar. O nome de Yahweh, que é Jeová em português, é uma torre forte. O justo corre para dentro dela e está protegido. Assim está escrito, Provérbios 18, 10. Que exercendo fé no sacrifício resgatador de Jesus, o Messias, que é Yeshua, em outro idioma, coligado com seu Pai Celestial, Yahweh, ou Javé, ou Jeová em português. Assim teremos uma perspectiva de superar esse medo e ser sobrevivente no futuro breve. Segundo algumas pesquisas, alguns estudos científicos, que está na mídia, está aí no YouTube, vários Facebook, Instagram, que essa doença que dá na mente das pessoas, de algumas pessoas, uma doença rara, com certeza uma doença maléfica de um mal causado pelo opositor de Deus, que muitas pessoas religiosas chamam de Satanás, o diabo, que na prática a palavra Satanás e diabo, em alguns idiomas primitivos, significa opositor ou caluniador ao Deus, o Eterno, Todo-Poderoso. Essa doença, a doença biológica que pode dar na mente do cidadão, fazendo o cidadão perder realmente todo o sentido das suas faculdades de raciocínio e ter aquelas atitudes animalescas. A doença maléfica do mal, que o mal está presente aqui no nosso planeta. Apocalipse 12, 9 fala que aqueles anjos inimigos de Deus foram expulsos lá de cima, naquela rebelião, e ele está exercendo poderes maléficos aqui no nosso planeta. Mas o nosso Criador Yahweh vai achar uma saída para resolver essas questões. E milhões de pessoas estão com medo, estão inseguro. Acredite, está no nome, exercendo fé em Deus e no seu Filho, nós possamos estar seguros, nós possamos ser sobreviventes. Muitos também estão com medo de suposto ataque alienígena, que os alienígenas supostamente virá em suas naves.
suas aeronaves, usando a mecânica reversa. E se de repente essas mecânicas reversas é obra do ser humano, manipulado pela energia maléfica, construir essas máquinas? Porque o ser decaído, ele é inteligente e usa seres humanos a seu favor. Na tentativa de deixar as pessoas com medo, de se destruído em massa, acredite, o nosso plano planeta Terra não terá um apocalipse zumbis. Porque se a pessoa está morta, não está viva. Se está vivo, não está morto. Assim está escrito por um grande sábio que escreveu isso. Eclesiastes 9:5. Que diz que os vivos estão conscientes do que morrerão, mas os mortos, porém, não estão conscientes de absolutamente nada, não sabem nada, não tem direito a nada debaixo do solo. É isso, pessoal. Voltando ao raciocínio de suposto ataque alienígena, isso não ocorrerá, porque o nosso Criador nos protegerá. Haverá uma transição no nosso plano planeta, pois o nosso plano planeta será reconfigurado, terá uma reconfiguração nova, um novo plano planeta Terra. O apóstolo João, na ilha de Patmos, que fica para esse lado do Iraque, o Irã, teve uma visão. O que é uma visão? É um deslumbre de um futuro. Na linguagem de hoje, é como se fosse uma imagem orográfica de uma alta definição, de uma realidade aumentada. Ele viu lá no Apocalipse. Ele viu o Todo-Poderoso dizer nessa visão: eis que estou fazendo novas todas as coisas. Escreve, porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. O Criador, o Eterno, vai reconfigurar o nosso plano planeta, deixando um planeta novo em folha, sem devastamento das florestas, sem poluição na camada de ozônio, sem poluição dos nossos mares, ceifando a vida dos nossos animais marinhos. Ele vai reconfigurar o nosso plano planeta, eliminando todos os vírus da imperfeição e do pecado, todos os vírus da doença, da morte, das pandemias. Nós temos a probabilidade de morar no plano planeta Terra, aqui mesmo, uma Terra reconfigurada, uma sociedade humana perfeita, cuja sociedade humana não haverá hospital. Nenhum residente dirá: estou doente. O povo que mora nessa terra hão de dizer isso. Assim está escrito Isaías 33:24. Um plano planeta Terra com fartura de alimento. Haverá superabundâncias, até no cume dos montes. Assim está escrito Salmos 72:16. Então nós, humanos, devemos confiar em Deus, acreditar nele, ter fé. Mas o que é essa fé que todas as religiões falam? O que é a fé? Acredite, a fé é uma firme confiança de algo que virá, que acontecerá, que virá, o que se espera, o que se projeta. Porém, ela não é vista, é invisível, não é observada, porque as forças mais poderosas do universo são as forças invisíveis. Mas a fé é uma poderosa onda, comprovada cientificamente e biblicamente. Embora que tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, só acreditam na ciência, na tecnologia, que são fato. Verdade, a tecnologia e a ciência são fato. Mas essas pessoas que não acreditam em Deus, despercebe que a fé é uma poderosa onda, semelhante à onda eletromagnética. Sem fé, não é possível executar nada. Sem fé, você não consegue concluir o seu doutorado, não consegue concluir as suas pesquisas científicas. Porque antes de executar qualquer projeto, antes de qualquer pesquisa, primeiro deve ter a fé naquilo que acredita. Segundo, exercer essa fé, praticar. No que se refere à fé em Deus, é impossível agradar a Deus se não tiver fé,
se não exercitar a fé nele. Porque não basta ter fé em algo, um projeto, um estudo, uma pesquisa, mas precisa exercer a fé para que ela se torne realidade. A fé realmente é uma energia poderosa, uma firme esperança do que virá, do que acontecerá, aquilo que se espera, porém é uma evidência de uma realidade não vista. Assim está escrito em Hebreus 11, 1. E falando mais um pouco sobre a fé, olha só que façanha super legal que Moisés fez quando conduziu aqueles israelitas ao deserto, indo em direção ao mar, a multidão, a cavalaria do inimigo de Deus, Faraó e seu exército, indo à captura deles. Eles foram direto ao mar. Como poderia ser sobreviver? Mas Yahweh, o Todo-Poderoso, disse a Moisés: estenda esse bastão e toque na água. Por que Deus fez isso? Falou isso para ele. Porque Deus simplesmente não fez o mar abrir. Falou: Moisés, eu abri o mar, atravessa com o povo. Não. Em tudo da vida, Deus conta com a participação do humano na sua obra terrena, na sua criação. Deus quer que nós façamos parceria em harmonia com Ele, com o seu Filho, Jesus e Yeshua. Que se Moisés falasse: não, eu não vou tocar o cajado na água, né? Tu faz o que tu quiseres. Será que Deus tinha abrido aquele mar vermelho? Teria sobrevivido aquela multidão? Certamente que não. Mas Deus conta com a participação do ser humano. Então Moisés simplesmente exerceu fé no Altíssimo, no Eterno, feriu as águas com o cajado, e aquela multidão de israelitas atravessou. E agora em diante, o que vai acontecer? Acredite, como já sabemos, no deserto, à noite um forte frio, de dia um forte calor, sol escaldante. Incrível que pareça, durante a noite, Deus fez com que, com a coluna de fogo viesse lá do céu, pousasse sobre o tabernáculo de adoração ao Altíssimo. Aquela coluna de fogo não era uma coluna de fogo simples, comum. Era uma coluna de fogo inteligente, que fornecia calor e luz para os israelitas. Vinha aquela coluna permanente. E durante o dia, devido ao calor e o sol, então apareceu uma nuvem que os guiava na caminhada no deserto. Aquela nuvem, em forma de uma plataforma que os cobria, como se fosse uma tenda às alturas. Não era uma nuvem qualquer, era uma nuvem inteligente. Então Deus os protegia. Deus cuidava de você, daquele povo. Acredite, a Bíblia não conta nos mínimos detalhes, mas dá-se a entender que eles receberam roupas, calçados novos para enfrentar o calor do deserto. Acredite, a roupa deles, aqueles homens, durante 40 anos, andando pelo deserto, em contato com as pedras, calor, temperatura, essas roupas não se desgastaram. Seus calçados eram tão confortáveis que não criou calo, não machucaram os vossos pés. Assim está escrito, Deuteronômio 29, verso 5. Que material será feito essa roupa? Acredite, creio eu que nenhum tecido de fibra de grafeno pode durar tantos anos. As roupas daqueles israelitas e os calçados por 40 anos não se desgastaram. Porque Deus, o Pai de toda a tecnologia sagrada, tecnologia superior, de toda a biomedicina, biomecânica, o cientista do cientista, acima de tudo, toda a ciência e toda a tecnologia humana. Porque Ele, o Todo-Poderoso Yahweh, está milhões de anos-luz à nossa frente, a nossa tecnologia e ciência moderna. Então Ele cuidou do seu povo.
Acredite, Ele cuidou do teu povo. E aquele calor provido sobre a nuvem, a coluna de fogo durante a noite, os protegia, os cuidavam. Assim está escrito, Êxodo 20, Êxodo 40, o verso 38. Deus cuidou do teu povo. Num momento que eles não tinham alimento, choveram maná do céu, a comida. Isso foi literalmente, pessoal. Tanto a coluna de fogo que os aquecia e os protegia à noite, tanto a nuvem, aquela plataforma em forma de nuvem, a nuvem inteligente, os acompanhava. E a comida que desceu do céu. Isso foi real, foi literal e não simbólico, pessoal. Que Deus cuida dos seus. Deus os protegeu. E agora, no século 21, no fim desse sistema de coisas, não é diferente. Deus vai arruinar os que arruinam a terra. Assim está escrito em Apocalipse. Deus vai reconfigurar o nosso planeta. Vai ter uma bela terra paradisíaca para nós. Para que os humanos possam morar em grandes áreas, em hectares de terra. Não em casas apertadas. Terão belas casas. Assim está escrito. Isaías 65, 22 até o 25. Diz o Criador, o dia do meu povo será como o dia da árvore. Por que dia da árvore? Acredite, no nosso planeta tem uma espécie de árvore. Antes que Jesus viesse para cá, uns 1500 anos, a árvore estava aqui. Jesus retornou, se ascendeu aos céus e a árvore está aqui hoje, há mais de 2000 anos. Foi feito um teste de carbono na casca dessa árvore. Tem uma estimativa aí de mais de 3 milênios de anos. Por quê? Uma árvore chamada sequoia, que tem aproximadamente aí um pouco mais de 100 metros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares. E é necessário 12 homens de braços dados para abraçar o tronco dessa árvore. Essa árvore chega, a sua casca dá uma espessura de aproximadamente 90 centímetros. Ela resiste a fogo, a vento, a temperaturas. Porque essa árvore sequoia tem um processo de rejuvenescimento que os humanos não têm. As suas células se multiplicam com multiplicações idênticas, dando sequência à vida eterna. E esse processo os humanos não têm. E essa árvore ficará para muitos milhares de anos, que os cientistas chamam de fósseis vivos. E falando em células e multiplicação de células, a ciência também está na corrida de encontrar a verdadeira célula da eternidade. Em 1984, uma bióloga, Carol Greer, descobriu uma enzima, uma proteína chamada telômerase, para que possa ser aplicada em cima do telômero, na ponta dos cromossomos, na expectativa que se cria novas células, pegando uma célula estacionária do ser humano, que o ser humano que envelheceu, o ser humano está velho, não rejuvenesce mais suas células, e colocando a telômerase em cima do telômero, que fica na ponta do cromossomo, para fazer com que essas células se multipliquem. E de fato algumas células se multiplicaram. Foi motivo de alegria, comemoração. O problema que foi, depois de um tempo, essas células multiplicadas, a maioria delas estava defeituosas. Estava células mutantes. Para que se descubra realmente a célula da eternidade, deve-se ter a multiplicação idêntica. É como se tivesse duas impressões digital idênticas. E isso praticamente é impossível. Desde que entendemos, não existe duas impressões digitais idênticas. Para que realmente seja a célula da eternidade, tem que ter a multiplicação idêntica, 100%, 200% idêntica. E isso
Eu não acredito que os humanos vão chegar nisso. Por quê? Porque muita gente ainda não sabe que o nome de Deus está no nosso DNA, está nas nossas células. O nome de Deus está em nossa célula e liga as duas células do nosso DNA. Recentemente, cientistas americanos, tanto americano como brasileiro, num congresso, fizeram grandes pesquisas e descobertas com o tema Design Inteligente. Está aí no YouTube, vocês podem pesquisar um excelente tema, Design Inteligente. Cientistas descobriram que Deus deixou a assinatura dele no nosso DNA, com uma sequência numérica. E sabemos, para criar um código, tem que ser um ser altamente inteligente, cuja sequência numérica gerou 10, 5, 6, 5. E essa sequência numérica, traduzida do hebraico antigo, chegou no tetagrama Yahweh, o nome do Deus Todo-Poderoso, que liga as duas células do nosso DNA, como se fosse uma fechadura. Por isso que o ser humano vai envelhecendo até o limite. Quando chega a certa idade, digamos 80 ou 90 anos, a célula para de se multiplicar, mesmo tendo os nutrientes necessários, as enzimas necessárias, ela fica uma célula estacionária. Creio muitos, eu e muitos, que essa célula estacionária só vai voltar, se multiplicar com multiplicações idênticas. A chave para abrir essa fechadura, que é o nome, a fechadura é o nome do nosso Deus Yahweh, que liga as duas células do nosso DNA. Está trancada essa fechadura. As células pararam de multiplicar. A chave é exercendo fé no sacrifício resgatador de Jesus. Isso sim é a chave da vida eterna, que vai abrir essa fechadura no nosso DNA no futuro breve. Os seres humanos terão corpos imortais, um corpo 100% orgânico, sem ajuda de máquinas nem nanomáquinas. E a única probabilidade disso acontecer é a reconstrução instantânea das células danificadas. A Bíblia não conta nos mínimos detalhes, mas dá-se a entender que Adão sentia dor, se machucava igual os humanos de hoje. A diferença é que, caso Adão tinha uma incisão, um corte, as suas células danificadas eram reconstruídas instantaneamente, antes que o sangue saísse e oxidasse com oxigênio externo. Isso eu raciocinei com a biomédica e ela concordou com isso. Faz muitos anos atrás, nem me lembro o nome dela mais. Ela falou que realmente a única probabilidade do ser humano ter uma vida eterna 100% orgânica e biológica é a reconstrução instantânea das células mortas, das células danificadas. Para ilustrar isso, vou lhe contar uma ilustração. É como se você colocasse seu carro na estrada, na sua rua, colocasse uma fila de 50 cartelas de ovos crus no lado do pneu esquerdo, 50 filas de ovos crus no lado do pneu direito e passasse por cima, esmagando todos esses ovos. Depois você retorna, olha, desce do carro e veja todos os ovos intactos. Será que isso é impossível? Acredite, não é impossível. Não existe nada impossível. Principalmente do ponto de vista do Altíssimo. Na descoberta tecnológica e científica urbana tem alguns parâmetros que parece ser impossível, que a ciência está tentando quebrar as barreiras, destruir esses pilares. Mas acredite, outra coisa, a reconstrução das células danificadas aconteceu em outras ocasiões. A ressurreição dos mortos dos vales de ossos secos, onde Deus fez a pergunta para Ezequiel: Ezequiel, olha esses montes de ossos secos, pode esses ossos reviver? Ezequiel diz: tu é que sabe, Senhor.
Então Deus, mais uma vez, contando com a participação do homem em suas obras terrenas, Deus falou: Ezequiel, profetiza para o vento do norte, do sul. Em outras expressões, a palavra vento se chama espírito, porque vento é uma palavra polissêmica, espírito também é uma palavra polissêmica, para que aqueles ventos, ou espírito de Deus, se torne o fogo de vida para aqueles cadáveres. E de repente, Ezequiel observou que aqueles ossos começaram a se mexer, cada um ligando ao seu osso. De repente criou-se tendões, músculo, de dentro para fora, por fim pele. E o fogo de vida introduzindo nas suas narinas, aqueles humanos reviveram. As suas partículas moleculares antes mortas reviveram. Poder e som. Não foi um poder, um som de qualquer maneira, e sim do conhecimento superior. Ele deseja que o humano viva para sempre. Uma vida 100% orgânica e biológica. Que o pai de toda a ciência, de toda a tecnologia, ele que criou essa tecnologia aqui, ó. Tecnologia verde. Aqui não tem inteligência artificial. Aqui tem inteligência pura, da mais alta e graduada de todas as épocas, tempo e espaço. Aí sim, e falando em inteligência artificial, é comum ver aí nas mídias, nos documentários, sobre as máquinas de um conhecimento fantástico imitando seres humanos com inteligência artificial. Mas acredite, não haverá também o apocalipse através de máquinas e humanoides. Não haverá apocalipse. O próprio Deus garante isso. De alguma forma, Ele protegerá o seu povo que está disposto para com a vida eterna. Está disposto a defender a soberania do nome dEle acima da salvação pessoal. Porque no ápice da grande tribulação, que é o Armagedon, muitos milhares serão sobreviventes. 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas a morte não chegará a nós. Assim está escrito, Salmos 91, 7. Ele vai proteger o povo dele. Em Apocalipse, o apóstolo João viu a visão de uma grande multidão vestida de branco. Ele disse: Senhor, de onde que veio esse povo? E o Eterno diz: esses são aqueles que sobreviveram, que vieram da grande tribulação. E para ser sobrevivente nesse dia, eles não precisaram de casas blindadas, abrigo subterrâneo. Isso vai ser inútil para se proteger daquele grande dia do julgamento. Porque todos os humanos oram o Pai Nosso, fala: venha o teu reino. Para que o reino de Deus governe a terra como governa o céu. Mas será que você estamos prontos para receber o reino quando chegar? E se de repente o reino vem como uma placa esmagadora, um julgamento, e ao mesmo tempo vem como cúpula protetora, onde nós estaremos nessa hora? Acredite, Ele vai reconfigurar o nosso plano, planeta Terra. Nós teremos a perspectiva de viver eterno, em plena felicidade, harmonia entre homens, animais e natureza. Porque toda a biodiversidade aqui na nossa biosfera foi criada por um ser, uma mente sábia. Como o apóstolo João disse lá na ilha de Pátimo, que fica para esse lado do Iraque, do Irã. Toda a glória e honra pertence a Jeová, nosso Deus, e todo o poder a Ele pertence, porque Ele criou todas as coisas, e todas as coisas vieram à existência por meio dEle. Assim está escrito, Apocalipse 4:11. Ademais, o apóstolo João também, ele teve uma visão, um deslumbre do futuro. Uma visão na linguagem de hoje é como se fosse uma imagem orográfica de alta definição, realidade aumentada, em 5D, em 8D. E ele teve uma visão do trono do Mestre, do Eterno. E ele disse o seguinte, que diante do trono tinha a criatura angélica que dizia
dia e noite a seguinte palavra: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, que era, que é e que há de vir. Ele disse essas palavras. Ele diz e está dizendo até hoje: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, que era, que é e que há de vir. Então é isso, pessoal. Então eu deixo essas informações para vocês. Inclusive, vocês não precisam acreditar em mim, basta acreditar o que diz as suas escrituras. Ok, pessoal? Então eu deixo o incentivo para vocês. Vamos acreditar no nosso Criador, Yahweh, e seu Filho, Yeshua, que é Jeová e Jesus, o nosso Salvador, a nossa chave hermenêutica e a chave da eternidade, que vai abrir a fechadura entre os dois pontos do nosso DNA, fazendo as células humanas ter multiplicações idênticas, 100%, 200% idênticas para toda a eternidade, aqui no nosso planeta Terra. Quem gostou desse vídeo, se inscreve aí, dá seu comentário aí, dá seus depoimentos nos comentários aí, para que possa receber o próximo vídeo. Ok, galera?